Eu já vi decisão burra, mas igual essa... O ministro mais adiposo da história do Brasil, que outrora já foi chamado de comunista obeso, resolveu tomar uma decisão para salvar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, do Trump. A questão é que o tiro vai sair pela culatra e eu vou explicar tudo aqui para você. Então já segue o Rony que vem mais uma análise de geopolítica internacional. Bom, gente, essa notícia é de agora. Dino barra validade de decisões estrangeiras no Brasil sem aval do STF. E o que isso significa e como isso vai afetar você. Para vocês entenderem, primeiro eu vou ter que explicar o contexto jurídico de tudo isso e depois as punições políticas que provavelmente virão. Existiu uma ação no Supremo Tribunal Federal que questionava sobre a validade de decisões do estrangeiro no solo brasileiro. Essas ações tinham muito a ver com o rompimento da barragem de Mariana, lá em Minas Gerais, vocês lembram? E muitos municípios brasileiros entraram com essas ações no estrangeiro, como na Inglaterra, por exemplo, para pedir indenizações. Mas, Rony, o que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? Nada. Até agora. A questão é que o Xandão não teve coragem, não teve culhão de ele mesmo entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a Lei Magnitsky que foi aplicada contra ele. Por isso eles estão usando de jurisprudência. Para criar jurisprudência precisa da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de um juiz, ou de um desembargador, mas nesse caso tem que ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse processo que estava debaixo das nádegas pequenas de Flávio Dino serviu muito a calhar para fazer isso e bloquear com que os bancos brasileiros pudessem, por exemplo, cumprir a legislação estrangeira dos Estados Unidos e punir Alexandre de Moraes por causa da Lei Magnitsky. E isso afeta o sistema financeiro nacional. Olha ali, Banco Central, Federação de Bancos, babá. Mas, Rony, por que isso é tão grave? Galera... Presta atenção nisso aqui. Então aqui não é a primeira vez que um país resolve desafiar os Estados Unidos quanto à questão da Magnitsky. Já aconteceu em outros momentos. Para você entender o porquê que o Flávio Dino jogou o Brasil na lama, você tem que entender o que significa sistema SWIFT. O sistema SWIFT é como a internet do sistema bancário mundial. Sem ele, os bancos teriam que usar redes paralelas mais caras e lentas. Ele é essencial para o comércio internacional, que é importação e exportação, investimentos estrangeiros, remessa de dinheiro entre países, liquidação de moedas fortes como dólar e euro. Para vocês entenderem, o Brasil depende desse sistema SWIFT para pagamentos internacionais de exportações, soja, carne, minério, importações. Tudo que você manda de dinheiro para fora do Brasil ou vem para o Brasil sobre exportações depende desse sistema, que é o sistema SWIFT. Por que isso é tão importante? Bom, o Brasil não está na mira hoje, não estava. Mas se o governo brasileiro protegesse autoridades sancionadas pelos Estados Unidos, exemplo, se um ministro brasileiro fosse alvo da Lei Magnitsky, o governo ignorasse, isso criaria uma tensão diplomática. Nesse cenário extremo, os EUA poderiam restringir o acesso de bancos brasileiros ao dólar ou pressionar, por exemplo, a exclusão parcial do SWIFT. Grandes bancos brasileiros ficariam isolados. Isso mesmo que você entendeu. Para proteger o Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino está correndo risco de isolar o Brasil da rede mundial de bancos. Isso para importação, exportação e tudo que a gente produz aqui quebrou, já era. Lascou. Rony, mas isso já aconteceu em outros momentos? Bom, entre 2002 e 2018, o Irã já foi banido do SWIFT, a Coreia do Norte nos anos 2000, a Rússia em 2022, depois da invasão da Ucrânia. Não seria novidade se isso acontecesse com o Brasil. Uma das coisas que chama atenção é que praticamente o mundo inteiro depende do sistema SWIFT. Só que a China e a Rússia desenvolveram sistemas paralelos e o Brasil ainda não tem um sistema paralelo robusto, mas acompanha as discussões principalmente via BRICS. Agora imagina que todos os bancos brasileiros podem ficar isolados do mundo por causa que um ministro resolveu defender Alexandre de Moraes. E fica muito interessante a informação que eu li antes para vocês sobre o BRICS está tentando criar um novo sistema bem no meio dessa escalada de tensão. Se você me acompanha, você já viu que aqui no canal eu falei que o Lula não quer negociar com o Trump porque ele tem um plano. E dentro desse plano é fazer, de fato, com que as pessoas fiquem mais pobres, mais dependentes do Estado e brigar com os Estados Unidos mesmo, porque essas sanções muitas vezes não derrubam o ditador, mas ferram o país. Só que agora fica a questão, a galera da esquerda estava dizendo que todas essas sanções são problemas causados pelos bolsonaristas. E aí eu pergunto para vocês, eles querem resolver o problema mesmo? Vocês acham mesmo que esse cara usaria dessa estratégia jurídica toda para salvar Alexandre de Moraes se eles não estivessem pensando numa alternativa? Porque vamos combinar, essa galera não tá nem um pouquinho preocupada com o Brasil. Imagina você perder as exportações e importações, a nossa moeda não poder sair do país e uma moeda estrangeira não poder entrar e os bancos do Brasil ficarem completamente isolados. E com o Brasil afundando em crise desse jeito, o que você acha que vai acontecer com o dinheirinho que você tem na poupança e não vai conseguir tirar para mandar para outro país?
país ou proteger o seu capital? O que você acha que vai acontecer com a propriedade privada do país? O que você acha que vai acontecer com os empregos, com os investimentos, com as empresas que dependem de exportação? O que você acha? Bem comunistinha, né? Para alguém que sempre disse que tinha orgulho de ser comunista, tá provando isso com maestria. Lula disse: vou indicar um ministro comunista. Aqui está. Eles estão mesmo esticando a corda, querendo mais e mais e mais sanções. É inacreditável. Sinceramente, eu duvido muito que o parente distante da baleia que o Bolsonaro oportunou não sabe o que está fazendo, não está com guarida para fazer isso. Então, me segue aqui e acompanhe, porque nos próximos capítulos eu vou passar todas as informações para vocês.